Bom, outro assunto aqui que a gente já repercutiu essa semana, mas é bom aqui que tem desdobramento. Juristas criticaram a queda de braço no Supremo Tribunal Federal sobre a prisão em segunda instância. O presidente Dias Toffoli derrubou um liminar de Marco Aurélio Melo que beneficiaria quase 170 mil presos que aguardam esgotamento de recursos, entre eles o ex-presidente Lula. Vamos dar uma olhada. O clima esquentou entre os magistrados e também no prédio do Supremo. Uma falha técnica acionou o alarme de incêndio 2 vezes. Eram as primeiras horas do recesso aqui no Supremo Tribunal Federal. O ministro que assumiu o plantão, o presidente Dias Toffoli, passou a tarde no gabinete e ouviu muitos colegas que não concordaram com a liminar do ministro Marco Aurélio Melo, o segundo integrante mais antigo do tribunal. Os ministros já discutiram o assunto várias vezes em plenário, mas o resultado em vigor saiu em outubro de 2016. Por 6 votos a 5, o Supremo autorizou a execução da pena após sentença de órgão colegiado. Em novembro do mesmo ano, o tema voltou a ser julgado, só que em plenário virtual, que manteve a decisão. Em abril deste ano, um habeas corpus contra a prisão do ex-presidente Lula trouxe o tema à discussão novamente. O placar foi apertado, 6-5 contra a liberdade do petista. O voto decisivo foi da ministra Rosa Weber, que, apesar de não concordar com as prisões em segunda instância, votou contra o habeas corpus para respeitar o entendimento atual da maioria do plenário. Quando essa decisão é rompida por apenas um dos ministros, e ele é o Supremo também, esse é um fator de alto risco, de alta incerteza, que não deixa de causar uma má impressão do judiciário brasileiro no cenário internacional. Como pode, de um órgão colegiado, um membro desfazer o que o colegiado fez? Então, esta percepção para pessoas leigas e para órgãos internacionais, ela causa uma surpresa. A isso se dá o nome de insegurança jurídica. Será que o nosso glorioso Marco Aurélio Melo tem noção de como ele está enfraquecendo a imagem da justiça brasileira? Está jogando lá, vamos tentar buscar uma palavra aqui melhor, jogando lama no STF? Eu acho que ele sabe e não está nem aí. Porque ele tem esse comportamento, o Marco Aurélio de Melo, né? De dane-se. Ele sempre teve. Então, eu acho que sim, ele sabe. Agora, mais do que essa insegurança jurídica, a gente falou muito disso aqui ontem, né? Acredito que um cara que se comporta como ele, ou tem veio para ditador ou para imperador. Nossa Senhora. Porque ele se comportou como um autocrata, né? Não se comportou? Sim. Sabe? Então, assim, dane-se, não, eu quero que julga, não vai julgar, então eu vou arbitrar que o resultado que eu gostaria que tivesse num julgamento sobre esse tema, que é o lado que eu defendo, então vai ser isso agora, e enquanto não se reunir, está aqui assinado, eu determino que seja como eu quero. Assim, é absurdo. Eu fico olhando, Sena, a gente falava aqui enquanto a matéria estava no ar, assim, eu acho que ele não tem condição nem de voltar para o Supremo Tribunal Federal, sabe? Diante do quanto ele conseguiu macular a imagem dele de ministro junto à população, junto aos colegas dele, e ele causa aí aquele problema que a gente falou ontem também, que é, uma hora dessa, ele dá as ordens, ele já deu ordem que não foi cumprida, o Lewandowski já deu ordem que não foi cumprida, porque é absurdo o tipo de ordem que eles dão. Então, diante do teratológico da história, para usar um termo jurídico que eles amam, né? Simplesmente não se cumpre. Agora, isso é muito ruim para a democracia. Isso é péssimo, Sena. Não, e é bem ruim. E sabe o absurdo? É porque não apareceu lá uma decisão dele que contraria uma coisa que foi de 1950. O negócio é recente. E quando o presidente da casa acabou de marcar para ter uma decisão definitiva em abril,
Quer dizer, tem o fato de ter sido uma decisão colegiada recente e tem o outro fato de ter marcado, ó, a gente vai se reunir depois do recesso, está na pauta, em abril, e a gente decide isso. Então, tinham 2 pontos importantíssimos que não justificam de maneira nenhuma alguém tomar no meio do caminho uma decisão, vamos colocar com todas as letras, incoerente, né, com o que pensa a corte, para gerar esse furdunço lá no Supremo Tribunal Federal. Marco Aurélio Mello já tinha mostrado irritação, que ele é afetadíssimo, né? Quando teve aquele julgamento lá. Ele ficou praguejando lá que tinha sido estratégia, não sei de quem, da Rosa Weber, da Carmen Lúcia e blá, blá, blá. Ele falava e jogava o microfone longe e voltava. Deu para ver que ele não engoliu aquele negócio. Só que não é possível que um ministro dessa idade, com esse tempo, que é o segundo mais velho do colegiado, ele não entendeu que o colegiado é maioria, a maioria decidiu, está decidido. Quer dizer, não... né? Agora ele segurou aquilo que falei, usei essa figura de linguagem ontem também. Ele pegou aquela coisa, colocou no bolso, fez uma anotaçãozinha e pôs no bolso. Falou, a primeira chance que eu tiver, eu revogo isso aí monocraticamente. Quer dizer, não dá, né? Não dá para imaginar uma pessoa de uma Corte Suprema que tenha um sentimento e uma forma de agir dessa. Não dá. Realmente o Brasil não merece. Olha, você sabe essa jurisprudência aí dessa história? Claro que a gente tem uma outra, uma Constituição de 88, que é nova. Mas você sabe quando que foi criado pela primeira vez essa história aqui no Brasil, que o réu primário de bons antecedentes poderia recorrer em liberdade? Hoje o Globo trouxe no editorial dele a história de como surgiu isso daí. Né? A primeira vez que isso foi usado. Então, isso foi aplicado pela ditadura militar e é chamada a Lei Fleury, porque o Fleury ele foi preso como torturador, né? Então, o Sérgio Paranhos Fleury, ele foi processado e condenado por fazer parte do Esquadrão da Morte. Aí... Eles criaram isso para quem tivesse bom comportamento, podia esperar o julgamento, né? Todos os recursos em casa. Olha só, sempre, né? Quer dizer, beneficiando bandido, né? Arrumaram uma forma de proteger seus pares, seus camaradas, seus colegas. E o judiciário está com esses tungas aí, né, Zezé? Tem essa notícia aqui também que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul e do Maranhão deram um jeito para que os juízes compensem eventuais perdas financeiras em seus contra-cheques com a restrição do auxílio moradia. Incrível, né? Como eles são, né? Assim, eles jogam a honra, jogam tudo no lixo por causa de dinheiro, né, Sena? Mas conta aí.